Começo por lhe dar as boas-vindas à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista, contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este é mais um vídeo da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. Hoje vamos falar sobre os benefícios dos empregados, a norma contabilística e de relato financeiro 28 do Sistema de Normalização Contabilística, naquilo que é o seu regime geral, no qual as médias e as grandes entidades abrangidas pelo regime geral estão sujeitas a 28 normas de contabilidade. A norma 28 é a norma dos benefícios dos empregados. E concretamente vou abordar o reconhecimento contabilístico das chamadas gratificações de balanço. As matérias contabilísticas dadas e ministradas numa vertente muito prática são parte de vários dos cursos da Certform. O curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, o curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais com Informática Aplicada, o curso de Especialização em Contabilidade e Fiscalidade Avançado, de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística, Normas Internacionais de Contabilidade, IRC e a IES, ou a Informação Empresarial Simplificada. Os cursos da Certform dirigem-se a um amplo leque de formandos. Desde logo, os recém-formados, que têm na formação prática um elo de ligação entre uma formação mais teórica e académica a uma formação mais prática que ajuda a integrar o mercado de trabalho. Também os cursos da Certform dirigem-se àqueles que, não tendo uma formação académica, necessitam de conhecimentos técnicos, de formação técnica e prática, que os ajudem também a ingressar e a vencer no mercado de trabalho. Os cursos da Certform dirigem-se igualmente àqueles que, já estando na profissão, necessitam de uma formação de atualização. Os cursos práticos da Certform estão permanentemente atualizados de acordo com a legislação em vigor, à data em que os mesmos são ministrados. Atualmente, todos os cursos da Certform, e muito particularmente aqueles das matérias fiscais, estão devidamente atualizados conforme o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2021. Em certform.pt pode consultar toda a oferta formativa da Certform. Atualmente ministramos todos os nossos cursos 100% online, quer seja em e-learning, quer seja em live streaming. Pelo que os cursos podem ser frequentados por formandos de qualquer parte do globo. Atualmente temos vários formandos, não só de Portugal continental e dos Açores e da Madeira, mas também temos formandos do continente africano, muito particularmente de Angola. Temos formandos do continente americano, muito particularmente do Brasil. Mas de todo o globo pode frequentar os cursos da Certform desde que esteja motivado e desde que necessite de uma formação prática que ajude a vencer no mercado de trabalho. Vamos então à temática para hoje. Benefícios dos empregados, concretamente as gratificações de balanço. A norma contabilística e de relato financeiro número 28, eu tenho comigo aqui a redação das 28 normas, no Sistema de Normalização Contabilística explicado, diz-nos o parágrafo 4º e 9º que os benefícios dos empregados incluem a participação nos lucros, se pagáveis dentro de 12 meses
no final do período. Ainda de acordo com a norma contabilística e do relato financeiro 28, no seu parágrafo 22, uma entidade reconhece o custo de planos de participação nos lucros e de bónus, não como uma distribuição do lucro líquido, mas como um gasto. Assim, a norma contabilística e de relato financeiro estabelece que as gratificações devem ser consideradas gastos do período, a que respeitam os lucros, e como tal devem ser logo reconhecidas numa conta de gastos com o pessoal. Contudo, este reconhecimento como gastos apenas o pode ser quando, e só quando, a entidade tenha uma obrigação presente legal e construtiva de fazer tais pagamentos em consequências de acontecimentos passados e possa ser feita uma estimativa fiável da obrigação. Deste modo, a estimativa da obrigação e o respectivo reconhecimento do gasto com o pessoal deverão ser feitos de acordo com a prática passada. Assim, e em termos práticos e de acordo com a norma contabilística e de relato financeiro 28, o lucro do ano já deve ser deduzido do valor da gratificação a atribuir. Bom, para concretizar esta questão da norma 28, e eu aqui estou meramente a falar sobre a gratificação e a participação nos lucros, a norma 28 estende-se aos benefícios dos trabalhadores a curto prazo, também a médio e longo prazo. A norma faz referência que o custo esperado de participação nos lucros e gratificações deve ser reconhecido no período a que o empregado prestou o serviço. Desta forma, eu exemplifico da seguinte maneira. Temos aqui a empresa ABC, SA, tem como prática comum a atribuição de gratificações. Eu oriento este texto já para a aplicação da norma. A prática comum, a atribuição de gratificações de balanço aos administradores e trabalhadores. A estimativa fiável desta obrigação, e com base na prática passada, será de 300 mil euros do lucro. Portanto, a empresa visa, face ao lucro que vai ter, no ano N, vamos considerar isto o ano N, a empresa, com base numa estimativa fiável, considera que vai afetar do seu resultado líquido do período 300 mil euros aos administradores e aos trabalhadores, pela via das gratificações de balanço, dos quais 30 mil serão destinados aos administradores e 270 mil aos trabalhadores ou ao pessoal. E mais um dado importante: os administradores são detentores de mais de 1% do capital social. Esta é uma informação importante para efeitos fiscais. Nós vamos aqui dar uma breve indicação das implicações fiscais que esta matéria também traz. Mas antes disso, vamos começar pelo reconhecimento contabilístico. Bom, o primeiro ponto é nós procedermos ao reconhecimento contabilístico da estimativa da gratificação. Ponto número 1, o reconhecimento contabilístico da estimativa da gratificação. E claro, este reconhecimento contabilístico, ele terá que ser feito no ano N. O lucro gera-se no ano N, faz-se a estimativa no ano N e é no ano N que já se faz a contabilização como gasto do período.
Portanto, eu vou considerar que no dia 31/12 do período N foi feito o seguinte reconhecimento. A norma indica que nós vamos ter que contabilizar de forma a produzir efeitos na demonstração dos resultados do período pela via dos gastos. E significa que eu vou ter que utilizar duas contas de gastos. Uma que se destina aos órgãos sociais é a conta 63.1, outra para os trabalhadores, a conta 63.2. A conta 63.1 são as remunerações aos órgãos sociais. Remunerações aos órgãos sociais. Esta conta deve ser subdividida por tipo de remuneração, como por exemplo 631.01 o vencimento, o 02 o subsídio de alimentação, por aí fora, e alguns 63.1 ponto qualquer coisa, lucros distribuídos, pode ser uma possibilidade de subdivisão desta conta. Igualmente para os trabalhadores. A conta 632, ela designa-se por remunerações do pessoal. Mas também esta conta deve ser subdividida expressando a tipologia de remuneração que está a ser tratada. 632 ponto qualquer coisa, as gratificações a atribuir aos trabalhadores. Depois vamos ter aqui uma outra contrapartida. Nós aqui estamos perante o seguinte, vejamos a seguinte questão. Estamos no ano N e estas gratificações que estão a ser agora reconhecidas como um gasto, elas apenas virão a ser pagas no ano seguinte. Porque até ao dia 31 de março do ano N mais 1, terá que existir a chamada Assembleia Geral de Aprovação das Contas e, a partir desse momento, aprovadas as contas, os trabalhadores e os órgãos sociais, posteriormente, vão receber os respectivos valores. Estes valores das gratificações, eles estão agora a ser reconhecidos como gasto, mas só vão ser pagos no ano a seguir. E isso significa que nós, no ano N, estamos a contabilizar um gasto cujo pagamento só vai ser efetuado no ano a seguir. Então aqui temos que aplicar o chamado pressuposto do acréscimo. Um dos pressupostos que estão considerados na estrutura conceitual do sistema de normalização contabilística. Esta periodização económica vai ter que ser feita considerando um gasto do período N, mas o respectivo pagamento apenas vai ocorrer no ano a seguir. Quando nós temos um gasto do ano N e pagamento no ano seguinte, nós estamos perante acréscimos de gastos. Então, a conta que vai traduzir estes acréscimos de gastos, que no fundo são um passivo, vai figurar no balanço como passivo. Os acréscimos de gastos, no plano de contas, eles traduzem-se na conta 27.2. E a conta 27.2, devedores e credores por acréscimos, que se traduz na periodização económica, o pressuposto do acréscimo, a conta correta é a conta 27.22, credores por acréscimos de gastos. Conta 27.22, credores por acréscimos de gastos. Aos órgãos sociais cabe 30.000 euros.
ao pessoal 270 mil euros. O total, 300 mil euros. Esta é a contabilização que é feita no ano N. E assim é feito, deste modo simples, o reconhecimento da gratificação estimada com base numa estimativa fiável e com base também na experiência que a empresa tem dos acontecimentos passados. Agora, quando nós chegarmos ao próximo ano, ou seja, no ano N mais 1, vai ocorrer a tal Assembleia de Aprovação de Contas até ao final do mês de março e a partir daí os valores serão pagos e terão mesmo que o ser. A autoridade tributária, o Código do IRC, no seu artigo 23A, estabelece no artigo 23A, número 1, a linha N, que os gastos relativos à participação nos lucros por membros de órgãos sociais e trabalhadores da empresa, quando as respectivas importâncias não sejam pagas ou colocadas à disposição dos beneficiários até ao fim do período de tributação seguinte, N mais 1, 31 de dezembro de N mais 1, não são dedutíveis para efeitos da determinação do lucro tributável. Ou seja, não serão fiscalmente aceites se a empresa não os pagar até ao dia 31 de dezembro do ano seguinte. E, portanto, vamos considerar que a empresa até os pagou em março. Numa determinada data de março verificou-se a Assembleia Geral de Aprovação de Contas e a empresa paga os respectivos valores. Ora bem, quando a entidade proceder ao pagamento destas quantias, eu vou considerar o dia 31 de março do ano seguinte. Nessa altura, nós vamos ter que fazer um conjunto de lançamentos que se traduzem no seguinte. Em primeiro lugar, vamos considerar duas contas para os órgãos sociais e para os trabalhadores. É que a conta 2722, que é uma conta de acréscimos, estas contas de acréscimos e diferimentos, elas no próximo ano vão sempre saldar. E, consequentemente, por contrapartida de uma conta de passivo respeitante aos órgãos sociais e uma conta de passivo respeitante aos trabalhadores, nós faremos o seguinte. Para os órgãos sociais temos a conta 2381. Órgãos sociais. Esta conta denomina-se Outras Operações Órgãos Sociais. E a conta 2382 é uma conta de outras operações com o pessoal. O que é que nós vamos fazer? Vamos, em primeiro lugar, saldar a conta 2722. Eu vou colocar aqui 300 mil euros a débito, a conta salda, mas atenção que este lançamento que está aqui é um lançamento feito em N mais 1. Estes 300 mil euros a débito. A conta saldou. E o respectivo valor será creditado na conta 2381, 30 mil e 270 mil respeitante ao pessoal. Passivo corrente, dívida aos trabalhadores, dívida aos órgãos sociais, débito na conta 2722, este lançamento todo respeitante ao período N mais 1. Neste momento, fizemos o reconhecimento de dois passivos. Trabalhadores, órgãos sociais.
e a conta 2722 no ano N+1 saldou. Saldada, era esse também o objetivo. E vai ser a partir destas duas contas que nós procederemos ao respectivo pagamento. E quando fizermos o respectivo pagamento, a conta 2381 vai ser debitada, assim como a conta 2382, as outras operações com os órgãos sociais e com o pessoal, por contrapartida da conta 12, a conta de depósitos à ordem. Então, quando fizermos a 31 de março, por exemplo, o respectivo pagamento, a conta 12, Banco X, será creditada por 300.000 euros e vamos ter que debitar a conta do pessoal e a conta dos órgãos sociais. Saldaram, dívidas extintas, pagamento feito, sai do banco 300.000 euros para distribuir aqui pelos trabalhadores e pelos órgãos sociais. Obviamente que estas gratificações elas têm implicações de âmbito fiscal. Para concluir, eu vou referir quais são as principais implicações de âmbito fiscal. O lançamento contabilístico estava feito. Em sede de IRS, as gratificações são consideradas como rendimentos do trabalho dependente e, portanto, teriam que fazer uma retenção na fonte, pelo que não seria propriamente este o valor que eu iria pagar. Falta aqui a questão do IRS. Ou seja, eu teria que abrir mais uma conta 2421, retenções na fonte IRS, e creditar essa conta pela quantia do IRS, e sendo que o débito na conta 12 não seria propriamente 300.000 euros, seria 300.000 euros menos as tais retenções na fonte IRS que iriam a crédito da conta 2421, retenções na fonte para o trabalho dependente. Ao nível do IRC, muito importante, no IRC nós colocamos a seguinte situação. O IRC está relacionado com os gastos que foram reconhecidos. Na verdade, nós contabilizamos no ano N 300.000 euros em gastos. A questão que se coloca é: será que este valor de 300.000 euros é aceite do ponto de vista fiscal? É que nós temos que compreender o seguinte. O resultado de uma empresa, o chamado resultado contabilístico de uma empresa, eu vou denominá-lo por resultado contabilístico, resulta da diferença entre os rendimentos e os gastos. Os rendimentos que se traduzem na chamada classe 7. Os gastos que se traduzem na chamada classe 6. Ao longo de um ano, uma empresa vai contabilizando na classe 7 os seus rendimentos, na classe 6 os seus gastos. Contabilizar a classe 6 significa que o resultado da empresa vai diminuir, porque o resultado contabilístico é precisamente a diferença entre os rendimentos e os gastos. E os gastos são a componente negativa. Ou seja, uma empresa ao contabilizar gastos, mantendo rendimentos constantes, diminui o seu resultado. E ao diminuir o seu resultado, potencia-se menos receita fiscal para o Estado. Logo, esta empresa contabilizou nos gastos 30.000 euros
respeitante aos órgãos sociais e 270 mil euros respeitante aos trabalhadores. O que significa que esta empresa conseguiu uma redução por esta via de 300 mil euros. Ou seja, deduziu 300 mil euros. Se o seu resultado antes desta dedução fosse de 1 milhão de euros, agora passaria a ser de 700 mil euros. Com certeza vai pagar muito menos imposto pelo facto de ter reconhecido nos gastos 300 mil euros. Considerando uma taxa de IRC de 21%, uma taxa de derrama municipal de 1,5%, as derramas municipais variam entre 0% e 1,5%, vai depender do município onde a empresa está a desenvolver a sua atividade. Considerando 22,5% de IRC, eu diria que por cada 1.000 euros de gastos há uma redução no imposto de 225 euros. Por cada 1.000 euros em rendimentos, porque os rendimentos somam, aumentam o resultado, há um aumento do imposto em 225 euros por cada 1.000 euros de reconhecimento nos rendimentos. Pelo que, uma vez que a receita fiscal vê-se diminuída pelo reconhecimento dos gastos, o Código do IRC impõe limitações à aceitação fiscal dos gastos. Ou seja, nós temos um conjunto de encargos que são considerados pelo Código do IRC não dedutíveis, não fiscalmente aceitos. É o artigo 23A que traduz muito esses mesmos encargos não dedutíveis. O artigo 23A, número 1, estabelece que não são dedutíveis para efeitos da determinação do lucro tributável os seguintes encargos. E há aqui um elenco vasto de encargos que, apesar de serem ao longo do período reconhecidos na contabilidade, a perspectiva contabilística, e de terem proporcionado uma redução do resultado da empresa, na vertente fiscal eles não são aceitos. Então há um caminho a percorrer, desde o resultado contabilístico até ao chamado resultado fiscal. O resultado fiscal que, quando positivo, se traduz no lucro tributável, quando negativo, se traduz no prejuízo fiscal. Quando existe lucro tributável, é sobre esse mesmo valor que incidirá a taxa de imposto. É que o IRC, do ponto de vista de taxa, não incide sobre o resultado contabilístico. O IRC incide sobre o resultado fiscal, concretamente, quando positivo, o lucro tributável. O lucro tributável é um lucro corrigido a partir do resultado contabilístico. Essas correções, muitas delas são os tais encargos não dedutíveis, que vão a crescer. Traduzem-se em ajustamentos fiscais a crescer ao resultado da empresa. E diz-nos o artigo 23A, número 1, que não são dedutíveis para efeitos fiscais, e depois há a linha O. E, concretamente, para a matéria que estamos a tratar, que não são aceitos fiscalmente, os gastos relativos à participação nos lucros por membros dos órgãos sociais, quando os beneficiários sejam titulares, direta ou indiretamente, de partes representativas de pelo menos 1% do capital social. E agora, muito importante, não são aceitos na parte em que exceda o dobro da remuneração mensal oferida no período de tributação a que respeita o resultado em que participam. Vamos então só traduzir esta questão de uma forma mais simples. O que acontece é o seguinte. Não é feita nenhuma referência aos trabalhadores da empresa. Pelo que considera-se que quando as gratificações são atribuídas à generalidade dos trabalhadores e têm que ser pagas, efetivamente, até ao dia 31 de dezembro do ano seguinte, são fiscalmente aceitos.
e ao serem fiscalmente aceitos, significa que o valor de 270 mil euros que entrou na contabilidade a deduzir é aceito. A empresa pode contar com estes 270 mil euros para os seus trabalhadores como redução, como diminuição que a base contabilística e a base fiscal não vai haver diferenças, pelo que é fiscalmente aceito. Quanto aos órgãos sociais, 30 mil euros é aceito, mas conforme eu li, tem uma condição. Há um limite de aceitação fiscal. Esse limite traduz-se em, no máximo, 2 vezes a remuneração mensal do órgão social, quando esse órgão social tem uma participação no capital social da empresa que excede os 1%. No caso concreto, os administradores são detentores de mais de 1% do capital social. Portanto, ao serem detentores de mais de 1% do capital social, efetivamente, esta condição ser-lhes-á colocada. Ou seja, isto é aceito para os órgãos sociais, mas com a seguinte limitação: 2 vezes a remuneração mensal auferida. Um exemplo. Vamos supor que estes 30 mil euros serão pagos a alguns administradores. Imaginem que esta empresa teria 2, 3, 4 administradores e que estes 30 mil euros ser-lhe-ão atribuídos. Um exemplo. Há um administrador que tem uma remuneração mensal, aqui no código do IRC fala-se em remuneração mensal, de, imaginemos, 3 mil euros. O que nos indica este artigo 23A, número 1, a linha O, é que a gratificação que vai ser atribuída a este indivíduo administrador, que é órgão social, fiscalmente ela é aceita até ao dobro do valor da sua remuneração mensal. O dobro são 6 mil euros. Agora imaginemos que este órgão social, isto é um raciocínio que tem que ser feito para cada um deles, este órgão social vai ter uma gratificação, é um dos órgãos sociais, e dos 30 mil euros a ele vai-lhe calhar, vamos imaginar, 4 mil euros. Este indivíduo, este órgão social, vai ter 4 mil euros de gratificação. Bom, com 4 mil euros está muito abaixo do dobro da remuneração, que seriam 6 mil euros. Isto significa que a sua gratificação é fiscalmente aceite. A empresa também pode contar com o valor, não tem que fazer qualquer correção. Agora imaginemos que em vez de 4 mil euros, há um outro administrador que receberia, por exemplo, 7 mil euros. Em vez de 4 mil, 7 mil. Se fosse 7 mil, 7 mil ultrapassa 2 vezes a remuneração mensal. A base contabilística são 6 mil. A base fiscal, a base contabilística, que é a gratificação, aquela que foi reconhecida na contabilidade, 7 mil. A base fiscal, 6 mil, que é o limite. Há uma diferença entre a base fiscal e a base contabilística. A diferença é de 1.000 euros. 1.000 euros. É aceite em 6 mil. Mas o procedimento é pagar, e já foi reconhecido como gasto, 7 mil. Então verifica-se uma diferença. Essa diferença entre a base fiscal e a base contabilística não é aceite.
porque ultrapassou o limite. Só podia ir até 6.000 euros, em termos do limite fiscal, 2 vezes o vencimento ou a remuneração mensal. Foi além disso, tudo bem, pode ir além disso, só que o excesso vai ter que ser corrigido. E a correção traduz-se num ajustamento fiscal a crescer. Então, quando nós passarmos para a perspectiva fiscal, e a perspectiva fiscal traduz-se nas correções que vão ter que ser feitas, na declaração modelo 22, e temos agora a declaração modelo 22 para o ano de 2021, a declaração modelo 22, no seu quadro 7, isto é uma das páginas do quadro 7 da declaração modelo 22, nós temos todos os itens a crescer e que se traduzem numa grande parte deles de situações assim como esta, de encargos ou de gastos que foram reconhecidos na contabilidade, mas que no todo ou em parte, não são fiscalmente aceitos. Então traduzem-se em ajustamentos fiscais a crescer ao lucro. E a crescer ao lucro, no caso concreto desta matéria, há um campo específico para esta questão, porque as questões das correções fiscais, elas têm campos específicos para que nós as possamos corrigir quando estamos a trabalhar a passagem do resultado contabilístico para o resultado fiscal. E no âmbito concreto aqui da declaração modelo 22, será o campo 735, que faz referência a gastos não dedutíveis relativos à participação nos lucros por membros dos órgãos sociais, artigo 23A, número 1, a linha O. O valor que excede 2 vezes a remuneração mensal, em concreto para aqueles administradores que ultrapassam este limite, e no caso concreto estes 1.000 euros, teriam que, na perspectiva fiscal, acrescer no quadro 07, campo 735, acrescer, eu vou aqui colocar um sinal mais, quando é com sinal mais é para efetivamente corrigir o lucro, de forma a somar 1.000 euros. E se o lucro desta empresa, na perspectiva contabilística, fosse, vamos imaginar, 500.000 euros, agora passaria, ao ser corrigido, a 501.000 euros. Porque tínhamos que ter acrescido mais 1.000 euros. Então, os 500.000 euros era o resultado contabilístico. Os 501 já era resultado fiscal, porque já incorporavam correções fiscais. E então há uma diferença entre o resultado contabilístico e o resultado fiscal. O resultado fiscal, quando positivo, traduz-se no lucro tributável. É sobre o lucro tributável que vai incidir a taxa de IRC e também a derrama municipal. Bom, ficou então assim feita uma abordagem às gratificações de balanço, às principais implicações fiscais. Esta é uma matéria amplamente desenvolvida, esta e outras matérias, quer na vertente contabilística, particularmente na vertente fiscal. É uma matéria amplamente desenvolvida nos cursos práticos da Certform. Mais uma vez, pode consultar toda a nossa oferta formativa em certform.pt. Quero agradecer-lhe muito o facto de ter visualizado este vídeo, de mais um vídeo da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. Até breve, até uma próxima oportunidade.